Chegou a hora de dar uma olhadinha em algumas leituras que andei fazendo e eu vou trazer as impressões para vocês. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer as minhas impressões sobre algumas das últimas leituras que venho fazendo, né, que fiz e não cheguei a mostrar por aqui. Não são exatamente as últimas leituras, porque eu tô fazendo em ordem, né, então como fazia um tempo desde o último vídeo deste tipo, eu acabei acumulando algumas outras leituras que eu já fiz há um tempinho, mas mesmo assim vou mostrar para vocês, vou dizer o que achei e acho que de toda forma vocês irão gostar. Se você ainda não conhece, se esse é seu primeiro vídeo, eu sou o Wally. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo quando você terminar de assistir, se você realmente tiver gostado. E se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação nova de nenhum vídeo que sair por aí nos próximos dias e também para aumentar o engajamento do canal. Agora, vamos ao que interessa. Começando com A Noite Não Restariam Rosas, do Thiago Sardenberg. É um livro que eu achei incrível, é diferente do meu gênero habitual de leitura, né, do meu nicho habitual de leitura, e é um não ficção, só que envolve as criaturas que eu amo, né, que são vampiros, e o Thiago faz analogias, faz um estudo bem elaborado e bem embasado sobre as coisas parecidas que podem existir entre o vampirismo e os vírus, além de as duas palavras começarem com V. Então, assim, aparentemente a gente não tem ideia do que se pode falar tanto, né, acerca desse tema e como essas duas coisas totalmente diferentes estão correlacionadas. E o Thiago faz isso muito bem e ainda compara com a pandemia de Covid-19 que a gente viveu aí nesses últimos 3 anos e como as narrativas vampirescas já davam uma certa luz, né, já davam uma certa previsão de como a gente pode se prevenir de futuras pandemias, epidemias e de como as pessoas reagem a essas epidemias e pandemias. Então, assim, é uma leitura muito interessante, eu achei muito, muito massa mesmo. Eu não esperava gostar tanto de um livro do tipo, porque afinal não é uma leitura de entretenimento, é uma leitura mais de científica, né, técnica, mas mesmo assim a escrita do Thiago é muito boa, muito instigante. O tema que eu gosto muito me ajudou, né, a me interessar pela leitura e continuar a leitura. Já adianto que tem spoilers de muitas obras da literatura e audiovisuais, né, do cinema e séries, porque o Thiago precisa embasar muito a sua pesquisa e as coisas que ele tem para falar, né, que ele correlaciona, e mostrar como de onde ele tirou todo esse estudo aqui. Então ele precisa falar um pouco sobre Drácula, sobre Salem, do Stephen King. Ele fala sobre Eu Sou a Lenda, se eu não me engano, o filme. Fala sobre Apocalipse V, que é uma série da Netflix, se eu não me engano também. Fala sobre 30 Dias de Noite, enfim. Tem muitos spoilers aqui, ele fala às vezes o final da trama, fala o que acontece no meio. Então, se você não quiser spoiler, fuja do livro até ler essas obras, porque realmente ele vai dar um spoiler porque é necessário, mas eu garanto que a leitura é muito surpreendente. Realmente a forma como as narrativas vampirescas se comportam, né, como elas são tratadas e mostradas para o público, realmente dá pra gente identificar traços muito comuns de uma infecção viral. A forma como as pessoas reagem a uma pandemia, quando começa a ser alastrada, é muito parecida quando as pessoas são infectadas por um vampiro. Enfim, muito, muito massa, muito interessante. E eu indico bastante a leitura. Outra leitura que fiz foi A Fazenda, do autor Tom Robb-Smith. É um livro muito diferente do habitual que eu costumo ler do gênero thriller, né? Quase que não sai. Mas diferente por conta da forma que o autor decidiu contar a história. Aqui a gente tem o Daniel, um rapaz comum, só mais um jovem comum, né, da vida aí, mas ele acaba se vendo numa situação muito, muito estranha e no mínimo impactante que ele jamais esperava. Ele recebe a ligação do pai dele num belo dia dizendo que a mãe dele está numa situação complicada, que era bom ele viajar para ajudar com a mãe dele, porque ela está imaginando coisas e falando coisas terríveis e está diferente, não é mais a mesma pessoa. Antes que ele consiga embarcar para ir junto da mãe, né, para encontrar a mãe, ele recebe uma ligação da mãe
onde a mesma fala que o pai dele, está fazendo com que ela pareça louca e que ele não deve confiar no pai, que não deve confiar no que o pai fala, não deve deixar o pai se aproximar dele e nem dela, e que ela precisa encontrar ele antes que ele encontre o pai, para que ela esclareça tudo o que está acontecendo e conte a ele o que está se passando. Então o Daniel vai ter o mundo dele virar de cabeça para baixo e vai ser inundado por uma onda gigante de informações e de coisas que ele jamais imaginou sobre a relação dos pais e que ele sempre pensou que era uma relação pacífica, cheia de amor, mas que não é bem assim. Então essa leitura eu gostei muito, foi leitura do CTW, né, do meu clube de thrillers, mas eu me senti meio chateado, acho que foi mais por uma expectativa minha mesma, porque em um determinado momento, quando as coisas são descobertas, quando o plot é descoberto, e o Daniel tá lá envolvido na descoberta de uma forma, né, ele descobre tudo, acaba que eu esperava que tivesse um outro desfecho, né, que o autor usasse esse tipo de história para fazer uma certa coisa que ele acaba não fazendo, e eu acabei achando que era meio impossível das coisas terem se dado como se deram aqui, né, como de o Daniel ter reagido como ele reagiu aqui. Então achei muito absurdo, muito conveniente demais, muito pacífico. Eu queria um caos, eu queria sangue, enfim. Achava que merecia outro final e que a história merecia, pela profundidade, pela seriedade do tema dessa história, merecia ter sido tratada de outra forma e com mais cuidado. Ainda assim, muita gente gostou, muita gente adorou lá no clube. Realmente é uma leitura que intriga bastante, que instiga você a continuar lendo. Em certos momentos fica cansativo porque o livro inteiro é a mãe do Daniel só contando coisas da vida, né? Pra poder chegar no finalmente de por que o pai dele falou que ela estava mentindo. Então assim, é uma leitura diferente, a forma como o autor decidiu contar flashbacks, contar o passado dos personagens é diferente, é legal, é bacana. Pode cansar um pouco, mas o plot é interessante, eu realmente não esperava. Convence, e é uma história muito tensa, muito meio sombria e muito meio macabra também. Mas é muito boa, recomendo. Só acho que deveria ter sido tratada de uma forma mais séria, e o que eu achei que não foi aqui. O outro que eu li foi Trono de Vidro, da famosa Sarah Jamais, como muita gente chama. Mas é da Sarah J. Maas e eu gostei muito, eu confesso que eu me impressionei. Eu esperava uma coisa totalmente diferente, principalmente porque as pessoas reclamam, né, do Hot. E pelo que eu vi, o pessoal reclamava era desse, não de Acotar. Mas ao que parece, a Acotar é que tem mais Hot. Mas mesmo assim, eu me impressionei porque não tem nada de Hot aqui. Tem só um triângulo amoroso, que é algo que eu não gosto muito em livros. Mas que nesse aqui eu achei tudo bem natural, nada forçado, nada colocado porque tinha que ter e pronto. Achei o relacionamento desse triângulo muito bem desenvolvido. Mas aqui a gente tem a história de uma famosa assassina chamada Celaena, ou Celina Sardothien. Eu chamava de Celina, mas se escreve Celaena. São uns nomes muito complexos aqui que a Sarah usou nesses livros. Mas a Celina Sardothien é uma famosa assassina que é muito habilidosa e muito violenta, né? Uma das melhores, mas ela está presa. E aí o príncipe do reino de Adarlan convoca ela, e ela não sabe porquê, fica muito intrigada por que ela está saindo da cela, mas ele convoca para dizer que o rei quer uma pessoa que seja o campeão ou a campeã dele, que faça todo o trabalho sujo para ele, e quer que ela seja a campeã do rei. Só que para isso ele estabelece algumas condições. Uma delas é que para ela ser a campeã do rei, ela vai ter que participar de uma espécie de campeonato entre vários outros assassinos famosos e habilidosos também, e ganhar essa competição para poder ser considerada a assassina melhor de todas, né? A assassina do rei, a campeã do rei. Se ela aceitar, ela vai ter a liberdade que ela tanto sonha, mas vai ter que primeiro passar 6 anos trabalhando para o rei. Então é uma coisa que vai deixar a Celina muito tentada, mas que ela vai acabar aceitando, porque afinal de contas, ela acha que o que são 6 anos trabalhando para o rei, quando na verdade ela poderia ficar apodrecendo na prisão, né? Então vai começar essa competição, ela vai conhecer outros assassinos muito habilidosos e muito que não tem nada a perder e que querem muito matar uns aos outros para poder conseguir ganhar, né, a liberdade deles. Mas ela também vai ver algumas falcatruas, vai perceber algumas coisas acontecendo no meio desse campeonato.
envolvendo alguns outros assassinos, algumas magias diferentes, alguns rituais aí, símbolos estranhos, e vai começar a investigar e vai começar a ver que algumas coisas são mais obscuras do que o que ela pensa. É um livro muito bom, é o primeiro livro da série Trono de Vidro, né? Na ordem cronológica, o primeiro é A Lâmina da Assassina, mas o primeiro a ser escrito foi esse que a Sarah escreveu, então eu decidi começar por esse. E eu gostei muito, me surpreendi, eu esperava uma coisa boba, uma coisa, um romancezinho meloso, mas gostei demais, achei muito interessante. As cenas de ação são muito boas, só é meio difícil de engolir que os protagonistas sejam muito jovens, ela tem só 17 anos ou 16, eu acho. Mas parece coisa de mulher já grande, né, de seus 30 anos, enfim. Mesmo assim é muito bom, eu indico, não sei porque o preconceito com o Trono de Vidro. Dizem que lá no final a série vai perdendo rumo, ela não soube mais nem desenvolver os personagens da mesma forma, pareciam que eram outros personagens que ela estava escrevendo. Enfim, tenho que ler para poder tirar minhas conclusões, mas eu indico a leitura, é uma leitura rápida, fluida, os capítulos são curtos, e instiga bastante, tem muita ação e muita coisa sombria no meio desse mundo aqui. Para finalizar, temos aqui o Desenhos Ocultos do Jason Rekulak, e é um thriller sobrenatural que eu gostei muito, mesmo com algumas ressalvas que eu vou já dizer. Na trama a gente tem a história da Mallory, que é uma menina de 20 e poucos anos, 21 anos eu acho, e ela vai aceitar ser babá. Ela tá precisando muito de um trabalho e ela vai aceitar ser babá de um casal que, se eu não me engano, eles acabaram de se mudar para a cidade e não conhecem muitas pessoas. E aí, por indicação do terapeuta da Mallory, se eu não me engano, do terapeuta não, do padrinho da Mallory, porque ela é uma pessoa envolvida com drogas, né? Ela tem um passado sombrio aí, ela vai acabar sendo a babá do Teddy, que é o filho do Ted e da Caroline. E aí, quando ela começa o emprego dela, tudo muito bonito, o casal tem uma sintonia muito boa, apesar de os dois saberem do passado da Mallory. A Caroline ela é mais aberta com a Mallory e deixa um pouco a Mallory, tipo, dá uma chance maior, né? Fica mais interessada em dar uma chance à Mallory, enquanto o Ted, ele fica mais receoso e fica tratando a Mallory um pouco mais de forma abrupta, digamos assim, de forma grosseira, porque não quer que o filho dela se envolva com uma pessoa que tem problemas com drogas. Ainda assim, ela acaba conseguindo um emprego, eles acabam dando essa chance a ela, e o problema vai começar quando ela perceber que o Terry, que ele tem um certo momento do dia em que é o momento do silêncio, alguma coisa assim, ele tem que ir pro quarto dele e passar um tempo lá, sem fazer nada e ficar em silêncio. A hora do silêncio, alguma coisa do tipo, não lembro em detalhes, mas ela percebe que ele não fica totalmente em silêncio assim, e que ele conversa com alguém, ele tem uma espécie de amigo imaginário, que conversa com ele e que ele faz desenhos, rabisca desenhos que querem dizer alguma coisa a mais, que parecem dizer alguma coisa a mais, e que aos poucos o Terry vai adquirindo uma habilidade incomum, totalmente fora do normal, de desenho, que vai dando sombras aos desenhos, os desenhos vão ficando muito caprichados, muito realistas e muito mais bizarros. Então a Mallory vai ficar preocupada, vai falar para os pais, vão começar umas investigações, ela vai começar a entender o que está acontecendo, se ela está imaginando isso, se é um problema dela, se tem realmente um amigo imaginário, o que é que está acontecendo, o que significam esses desenhos, enfim. É uma leitura muito boa no sentido de que vai fisgar, vai instigar, é rápida, você vai querer ler numa sentada, porque a edição ela tá repleta de ilustrações, todos os desenhos que o Terry desenha, né? Você tem aqui nas páginas do livro, você consegue ver o avanço dos desenhos do Terry, então deixa a leitura muito mais realista e muito mais instigante. Pode dar medo em algumas pessoas, mas eu confesso que a partir de um certo momento eu foi meio frustrado, porque o tom do sobrenatural vai para outro tom, não vai pro tom de medo, de sobrenatural assustador, vai para outro tom. Pode ser um pouco clichê, porque as histórias sobrenaturais já foram muito exploradas, seja em filmes, seja em desenhos, e muito da trama que a gente tem aqui já foi explorado em outras histórias, então pode parecer clichê, mas mesmo assim ainda vai surpreender em alguns pequenos detalhes. O que eu achei que total absurdo, que eu achei impossível de acontecer, é que tem um certo detalhe aqui que acontece nessa história, que está nessa história,
que é revelado no final, que eu achei simplesmente impossível de acontecer, de nenhum personagem perceber, de passar batido por todas as pessoas que convivem com essa família. Então eu fiquei muito chateado, porque eu achei impossível para qualquer pessoa não perceber que se tratava disso. Tanto que eu jamais esperei que fosse esse tipo de plot, porque realmente eu acho que é impossível isso acontecer na vida real, essa história acontecer na vida real, por conta desse pequeno detalhe que ninguém percebeu. Então, achei meio desonesto do autor, mas não tira o brilhantismo, não tira o fator frenético, né, da história. A gente quer saber o que está acontecendo, enfim. É muito boa e eu recomendo demais. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essas leituras despertem o interesse de vocês e que vocês deixem aí nos comentários quais delas vocês já conheciam, vocês já leram, vocês curtiram ou vocês se interessaram. Não esqueçam de curtir o vídeo se ainda não fizeram isso e se realmente gostaram, de se inscrever no canal para aumentar o engajamento e de ativar o sininho para não perder notificação nova de vídeo novo sempre que sair por aqui. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, lembrem de utilizar o link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima!